Bem-vindos! Hoje eu trago a vocês um exercício de vestibular da Universidade Federal Fluminense sobre hidrostática, que vale a pena a gente dar uma olhadinha aqui, que ele é bem conceitual. O aumento da temperatura anual média da Terra tem sido atribuído às modificações provocadas pelo homem. O aquecimento global é sentido nos polos, comprovado pela diminuição das áreas geladas. Considere um grande iceberg. Parte do seu volume, que estava acima do nível da água, se separa, deixando de fazer parte do iceberg e cai no mar. Assinale a alternativa correta, considerando a nova situação do iceberg. Então vamos imaginar, você tem aqui o oceano, tem um iceberg, com uma parte acima da água, outra parte abaixo. A massa do iceberg está sujeita à força-peso, enquanto que a água exerce uma força sobre o iceberg, que é a força que é o empuxo, né? Então aí, enquanto os dois são iguais, são opostos, o iceberg vai flutuando. Segundo o enunciado, uma parte da sua estrutura se quebra, né? Vamos imaginar aqui um pedaço fora dele, e aí agora ele fica menor, e aí ele vai ter, portanto, uma massa menor, portanto, um peso menor do que ele tinha antes. E, lógico, um impulso menor. Aí vamos ver as alternativas e analisar uma a uma, né? Primeiro, e detalhe, né? Aqui você tem entre o iceberg e o fundo do oceano, você tem uma certa profundidade preenchida por água. E agora que ele ficou menor, você tem uma profundidade maior, porque tem mais água aqui, já que ele sendo menor, ele vai flutuar mais fácil, né, do que ele era antes. O peso dele agora está menor. Alternativa A: a pressão exercida pela água no fundo do mar sobre o iceberg diminui. Ele está se referindo justamente a esse ponto aqui, né? Se aqui eu tenho uma certa quantidade de água entre o iceberg e o fundo, eu tenho uma massa de água exercendo pressão lá no fundo do oceano. Se eu tenho aqui uma distância maior entre os dois, quer dizer que vai ter uma quantidade de massa de água bem maior exercendo pressão no fundo do oceano. Mas você pode argumentar, mas ainda tem toda a estrutura do iceberg exercendo pressão, é verdade. Mas acontece que a densidade da água no seu formato líquido é menor que a densidade do gelo, portanto, ela vai contribuir aqui muito mais com essa pressão lá no fundo. Então, não diminui, aumenta. O volume de água deslocado pelo iceberg permanece o mesmo. O volume de água deslocado pelo iceberg depende do volume que está submerso, né? Da parte dele que está submerso. Então aqui eu tenho uma parte muito grande, na medida em que agora ele perdeu massa, ele ficou, entre aspas, mais leve, ele está um pouco flutuando mais, tem uma parte menor submersa. Então você vai ter um volume de água deslocado diferente. O nível do mar sobe. Aquela parte que se desprendeu continua no oceano. Então, o nível do oceano aqui vai permanecer o mesmo, nada se altera. O impulso sobre o iceberg diminui. Sim, né? Então, é aquela ideia. Tem menos matéria, você vai ter a força-peso exercendo sobre a água, com resultante impulso ao contrário, igual, portanto, menor. Então, essa alternativa D é a correta. Vamos analisar a última, né? A densidade do iceberg diminui. Densidade é massa sobre volume. E aí você tem uma certa quantidade de matéria ocupando um certo volume. E aí dá uma densidade e a estrutura não muda, né? Você tem aqui menos matéria, menos volume, e a densidade permanece a mesma. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um exemplo simples de hidrostática, mas bem conceitual, né, tratando da ideia do empuxo e da pressão envolvida juntos. Um abraço a todos, nos vemos no próximo vídeo.